Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa aula de redação. Hoje nossa aula se encontra na página 110 do módulo de vocês. Hoje é a parte 1 desse assunto, para não ficarmos com muito conteúdo em uma aula só. Hoje, quer dizer, o assunto de modo geral é estilística e algumas figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Quem é bom aluno já lembrou que já estudou um pouquinho disso lá em Barroco. Estilística é estilo. A estilística estuda a forma de falar ou de empregar as palavras, ou seja, o estilo. E o estilo é o modo de se expressar de uma pessoa na fala ou na escrita, isso dentro da linguagem. Então, algumas pessoas têm um jeito próprio de se comunicar, de se expressar. Alguns falam mais gírias, outros falam rápido, outros falam muito devagar, chega da pressa, você já sabe o que ele vai dizer, ele ainda está ali enrolando. Outros têm um sotaque, outros falam muito alto. Isso também se aplica na escrita, né? Algumas pessoas cometem mais erros, algumas pessoas escrevem mais separado, escrevem mais junto. Cada um tem seu estilo. Esse estilo que cada pessoa tem é uma fonte de estudo para a estilística, que justamente busca conhecer essa variedade de formas de se expressar que uma pessoa pode ter, que as pessoas podem ter. As figuras de linguagem, como eu disse, nós já estudamos, né? Vimos umas duas, né? Figuras de linguagem. E também, pessoal, quando nós estudamos lá conotação e denotação, quem lembra? Primeira unidade, sala de aula ainda, hein? Sentido conotativo, sentido denotativo, também toca no assunto de figuras de linguagem. Então não é nada de tão novo assim. O que são figuras de linguagem? São recursos que a gente pode ter, recursos de linguagem, de expressividade, que pode garantir a nossa comunicação maior vivacidade, pode dar um pouquinho de graça, um pouquinho de elegância, um pouquinho de estilo no modo de falar. Tudo isso nós fazemos quando nós estamos utilizando as nossas figuras de linguagem, certo, pessoal? Então, ter bom uso e domínio de algumas figuras de linguagem garante a vocês uma melhor produção de um texto, uma melhor qualidade na conversa, no diálogo. Então, é um bom estudo para realizarmos, principalmente nesse momento que vocês estão já iniciando os estudos de ensino médio, né? Terminando o primeiro ano, vão precisar desses recursos. Nós que estudamos figuras de linguagem, nós podemos classificar em figura de pensamento, figura de som, figura de palavras e figura de construção. Tudo isso são figuras de linguagem, tá bom? Então vamos entender. A figura de pensamento se processa mais na mente, do pensamento. Antes de você falar, você busca essas figuras de pensamento com o objetivo de impressionar, de dar um toque de humor ou de suavizar a linguagem. Temos as figuras de som, que aí já entre os aspectos fonéticos e fonológicos da palavra, para valorizar o texto. Ó, fonético e fonológico, novamente. Quem é bom aluno já lembrou que nós já estudamos isso lá quando estudamos letras e fonemas, que fazíamos aquela contagem, e também quando estudamos dígrafos, não foi? E por aí vai também. Muitos assuntos envolveram fonética e fonologia. Já as figuras de palavras têm a ver justamente com a escrita, né? Com a substituição de algumas palavras por outra, dando um sentido novo, um sentido figurado. Aí entra um pouquinho da questão da conotação e denotação. E a figura de construção tem a ver justamente com dar uma expressividade maior ao texto. Aí já tem mais a ver com a escrita do que com a fala. Figura de pensamento é o que nós vamos ver hoje, principalmente, né? Depois vamos ver também as figuras de som. Figura de pensamento, temos a antítese. O que é antítese? Estudamos isso, foi lá, não foi? Barroco. Consiste em expressar palavras ou termos de sentido opostos, ou seja, palavras que são uma contra a outra, como se fosse um sinônimo ou um antônimo. Observe, ó. Há quem busque paz pela guerra. Então eu tenho paz e tenho guerra. São palavras de sentido opostos. Aí eu poderia fazer uma frase usando amor e ódio. Poderia fazer uma frase usando alegria e tristeza. Poderia usar maldade e bondade. Palavras de sentido oposto sendo utilizados na mesma frase. Eufemismo consiste em substituir uma expressão considerada desagradável ou grosseira por uma mais suave. Por exemplo, seu tio bateu as botas. Deus me livre. Seu tio bateu as botas, eu coloquei a expressão bateu as botas para tirar morreu.
para não chegar e dizer seu tio morreu, eu falei seu tio bateu as botas. Então, eu substituí uma expressão desagradável ou grosseira por uma mais suave. Ironia consiste em declarar o contrário do que se pensa, geralmente para fazer graça, zombar ou demonstrar irritação. A ironia se percebe muito no tom da voz, né? É assim, é exemplo escrito. Eu tentei buscar um exemplo que dê para você entender bem o que é ironia. Estou amando as aulas online, né? Todo mundo já está cansado de aulas online, talvez no começo até foi interessante, mas já está todo mundo um pouco cansado. Então eu uso um pouco de ironia e declaro algo contrário do que é o meu pensamento. Estou amando aulas online, é um tom irônico. Já a hipérbole é uma figura de linguagem que enfatiza ou exagera uma ideia. Acontece muito no dia a dia, tanto a ironia como a hipérbole. Eu estou morto de fome, estou exagerando. Estou com fome, sim, muita fome. Eu exagero para dizer que estou morto de fome, morto de sede. São exemplos de hipérbole. Prosopopeia ou personificação. Tem esses dois termos. Pode aparecer em alguns livros como prosopopeia ou pode aparecer também como personificação. Consiste em atribuir sentimentos, qualidades, psicologias e comportamento humanos a outros seres ou seres inanimados. Então, pega uma característica que compõe os seres humanos e atribuo a um animal ou a algum ser que não tem vida. Por exemplo, a natureza chora desesperada com tantas queimadas. Então, eu busco expressar o sofrimento, né, que a natureza está passando com as queimadas, por dizer que ela está chorando, mas chorar não é uma qualidade da natureza, é uma qualidade de seres vivos, né? Já a dilatação consiste em apresentar um progresso de ideias em ordem crescente ou decrescente. Aí vocês têm que ter atenção, ó. O problema ficou menos. Aí eu venho com a dilatação, ó. Apresentar um progresso de ideia em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso vai vir do maior para o menor. Então é decrescente, ó. Um grão, um cisco, um quase nada. Então diminui de um grão para um cisco e de um cisco para um quase nada. Então houve uma queda, ou seja, um progresso em ordem decrescente. Então aí é a literação, é a assonância. A assonância é o som das vogais e a literação é o som das consoantes repetido diversas vezes. Onomatopeia tem como objetivo imitar a fonética, ou seja, o som ou o ruído por meio de palavras, certo? Alguma coisa que emite um ruído, um som, e eu quero transcrever, eu quero escrever esse som. Aí eu tenho que utilizar a onomatopeia. Por exemplo, para fazer o som do relógio, eu utilizo tic-tac, tic-tac. Fazia o relógio da sala. Aí nós podemos imitar som de animal, escrever o barulho que o animal fez. Toda vez que você escreve um som, você está fazendo uso da onomatopeia. Agora sim, atividade para casa, página 115 e página 116. Somente 2 páginas, hein? Bom descanso esses dias aí, hein, pessoal, que vamos ter. Aproveitem, divirtam-se com moderação, respeitando as leis do momento, hein? Até a próxima, gente.